Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o VRTA, um fundo de papel, atualmente com uma carteira mais high grade. Quero trazer aqui as atualizações para vocês, comentar também das vendas que o fundo tem feito. O fundo VRTA, o gestor já informou que ele queria ter um limite ali de 10% de exposição em outros fundos imobiliários. Ele fez uma compra recente, em meados de maio, do MORC 11, ultrapassando, portanto, essa barreira dos 10%. Chegou ali, acho que a 11,3%, se eu me lembro bem. E agora ele fez a venda de um desses ativos, então eu quero conversar sobre isso. Bom, vamos lá. Então, logo aqui no começo, o gestor já traz essa informação para a gente. Ao longo de julho de 23, tivemos movimentações pontuais na carteira do Veritá, com a venda parcial do CRI Lar Cooperativa no volume de 5 milhões, com um ágio de 177 mil, e a venda do total de cotas do HGCR no volume de 15,5 milhões e o vencimento do prazo do CRI Shopping Valparaíso. Vamos continuar aqui lendo a nota da gestão, depois eu volto para comentar sobre esse ponto da venda aqui. Tá? A posição atualizada do fundo em compromissadas reversas é de 28,9 milhões. Cabe ressaltar que atualmente possuímos uma reserva de 37 centavinhos por cota para fazer frente a esta obrigação, além de complementar os dividendos pagos mês a mês. Bom, segundo ponto aqui também de atenção para a gente. O fundo ele tinha compromissadas reversas num valor até mais alto, bem mais alto que esse, quitou, e agora ele voltou a fazer. A gestão já tinha indicado que ela pretendia manter aqui uma quantidade em compromissadas reversas, seja ali para poder ter o spreadzinho favorável e trazer um valor para o fundo, quanto para ter ali uma alocação instantânea caso o fundo consiga emitir. Como não é o caso de emissão, o fundo está abaixo do VP, então é só para essa questão de spread, então eu concordo de ter uma posição em compromissadas reversas menor. Importante também já ter essa reserva. A gestão só podia diferenciar aqui para a gente, trazer esses cálculos, até dá para fazer, mas quanto aqui dessa reserva que ele precisa manter em caixa para fazer frente a essas compromissadas e quanto que de fato ele pode distribuir. O mês de junho trouxe um cenário econômico marcado por deflação de menos 0,08 e, consequentemente, isso influenciou a distribuição de dividendo, que foi de 0,70. Aqui ele comenta um pouquinho sobre a Selic e também a importância da redução da Selic para o mercado de fundos imobiliários. Pois bem, eu coloquei aqui no título do vídeo, acredito que vocês tenham lido, que a gestão precisa melhorar o relatório gerencial. E por que eu trago isso? Porque aqui a gente consegue a informação que a venda parcial do CRI Lar Cooperativa teve um ágio de 177 mil. Já que a venda do HGCR, das cotas de 15,5 milhões, a gestão não traz a informação para a gente. Seja lucro, seja prejuízo, enfim, daria para trazer mais informações de qual foi a rentabilidade desse investimento em outro fundo imobiliário, porque a gestão, isso em regra geral, a gestão de fundo imobiliário sempre diz que quer investir em um outro fundo imobiliário para ter maior diversificação, enfim, para poder pulverizar um pouco mais o portfólio, é sempre esse tipo de argumentação. Mas é interessante a gente conseguir fazer os cálculos, para a gente ver se de fato foi um bom investimento. Então, qual foi o preço que ele comprou? Até tem essa informação. Aqui eu vou mostrar para vocês qual foi o preço de venda, qual foi o tempo do carrego, enfim, para saber quanto que essa operação rendeu aí no período que esteve investido, para ver se de fato compensa ou não. Então, uma venda relevante como essa, um investimento que a gestão defendeu por tanto tempo, seria interessante se tivesse trazido para a gente mais detalhes. Pessoal, não acho o fundo ruim, tá? Acho um fundo bem interessante, por sinal, com um perfil high grade, pagando bem pro perfil do fundo. Mas esse tipo de movimentação que me incomoda um pouco. Aqui, novamente, ele só traz a informação da venda total do volume de 15 milhões e meio, e não traz mais informação. Eu já vou mostrar para vocês abaixo ali num quadro dos ativos, um pouquinho mais sobre o HGCR. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, como sempre, peço like, se inscreva. O grupo do Telegram está sempre na descrição do vídeo, beleza? Isso me ajuda demais aqui na divulgação do canal. Bom, aqui mais uma operação que o fundo trouxe, e isso aqui que é muito interessante desse fundo. Então, adquiriu 10,6 milhões, é uma taxa de IPCA mais 8,47, uma bela taxa pelo prazo de 15 anos, pro tipo do devedor. Então, operação lastreada em contrato de locação atípico, build-to-suit,
de imóvel corporativo a ser retrofitado para utilização da Caixa Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, empresa de autogestão em saúde com sede em Brasília e atuação em território nacional, com unidades clínicas e rede de prestadores credenciados. Como garantias, temos alienação fiduciária, fundo de liquidez e fundo de reserva e seguro. Por que eu falei que é uma bela taxa? Porque é uma operação com um risco um pouco menor e ainda assim uma taxa interessante. Então, a carteira como um todo do VRTA tem essa característica. Aqui, analisando um pouquinho da RE, a gente vê que de um mês para o outro, o resultado recorrente dos CRIs, e aqui a gente não tem a quebra de linha, né, para a gente saber o que ali é correção monetária ou não, a gente sabe o valor total, mas a gente vê que teve uma queda relevante, obviamente, pela deflação do mês. A gente tem aqui alguns resultados não recorrentes, e eu fiquei aqui procurando para saber se a gente teve algum lucro da venda ali do HGCR. Então, possivelmente pode ser isso aqui, mas ainda não tive a confirmação. Vamos ver se a gestão traz nos próximos meses. De qualquer forma, aqui a gente vê, né, a queda na distribuição efetiva, porque o fundo de fato gerou menos por conta da deflação. Eu quero mostrar para vocês essa questão do HGCR, que eu falo que um pouco mais de clareza facilitaria a vida do investidor, porque um parágrafo resolveria todas essas minhas indagações aqui e, enfim, somos investidores, não trabalhamos no mercado, né? É obrigação da gestão colocar isso aqui de forma fácil para a gente. Bom, vamos aqui à lista de ativos de fundos imobiliários que o VRTA tem. Aqui estão os ativos, correto? Eu tenho aqui o relatório do mês passado. Esse aqui que a gente está olhando é o de julho. Aqui a gente tem o de junho. A gente consegue olhar que o fundo tinha no mês passado a posição em HGCR que foi vendida. Pois bem, preço de aquisição. Isso aqui é bem legal que o fundo traz, na verdade, né? Não são todos os fundos que fazem isso. Então, R$ 103,69. O valor total, 9 milhões. E ele tem aqui a quantidade de cotas. Se a gente olhar aqui nesse mês, a gente não vê mais, obviamente, essa posição. Não tem como saber a data exata que o fundo fez a venda do HGCR. Eu dei uma olhada no momento que eu estou gravando o vídeo, o HGCR está cotado na faixa dos R$ 107. Porém, o fundo teve uma subida relevante nos últimos dias, então a gente não sabe exatamente qual foi o preço aqui que a gestão fez essa venda. Mas possivelmente fez ali na casa dos R$ 104, 105, talvez algo assim. Aí teve um pequeno lucro e esse lucro representou esse não recorrente. Talvez seja isso, mas a gestão não trouxe essa informação para a gente, seria muito mais fácil. E outro ponto que eu comentei já é que a gestão poderia ter trazido a taxa, né, que ele conseguiu de retorno com esse investimento ao longo do tempo, tendo em vista que o fundo adquiriu essa posição no HGCR em outubro do ano passado. Então carregou o HGCR por pouco tempo, recebeu um bom dividendo e possivelmente saiu dessa posição acima do seu preço médio, ou seja, teve um lucro. Então seria interessante, mas enfim, não tem. Beleza, pessoal? Por esse mês é isso. Não teve muita movimentação no fundo. Mês que vem a gente já deve ter um dividendo um pouquinho maior, porque o mês mais apertado em razão da deflação foi esse. Beleza? Um grande abraço, por hoje é isso e valeu!